13º dia. Famílias fortes amam e investem em missões. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Após sua ressurreição, Jesus se encontra com os discípulos em algum monte da região da Galileia e lhes dá uma missão. Esse texto ficou conhecido como a Grande Comissão. Muitos também chamam essa passagem bíblica como o Ide de Jesus. Jesus, ao se reunir com seus discípulos num monte, dá-lhe uma ordem: Ide. O entendimento é que os discípulos deveriam pregar aos gentios, mas não se esquecendo dos judeus. Por isso, é importante sempre destacar a frase todas as nações. O Ide de Jesus está conectado ao ato de fazer discípulos. Uma ordem está ligada à outra e não pode ser desvinculada. Segundo Mateus 10, o mestre chamou os discípulos e lhes deu uma ordem restrita: e as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, versículo 6. Agora, porém, não há mais fronteiras. A ordem é para todas as nações, fazer discípulos e os batizar. Lucas também narra a mesma ordem, escrevendo que Jesus, antes de ser ocultado entre as nuvens, disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aplicação: Jesus convocou sua igreja para sair das quatro paredes e alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. A igreja é formada por indivíduos regenerados em Cristo que vivem em família. Como famílias, precisamos tomar algumas atitudes em relação à Grande Comissão. Famílias podem orar pela Grande Comissão. Imagine cada família adotando um país e orando por este país regularmente. Famílias podem adotar famílias de missionários. Que impacto teríamos na Grande Comissão se cada família adotasse famílias de missionários? Pais e avós podem despertar na vida dos seus filhos e netos o amor por missões, contando-lhes, por exemplo, histórias dos missionários. Famílias podem e devem se colocar nas mãos de Deus para serem usadas de acordo com a sua vontade, inclusive dispondo-se para ir ao campo missionário. Famílias, quando viajam, podem fazer missões. Como? Levando folheto no idioma do país visitado e distribuindo a literatura nos hotéis, nos restaurantes e com os motoristas de táxi. Imagine o impacto na Grande Comissão se cada família cultivar verdadeiramente o espírito missionário no cotidiano da vida familiar. Oração do dia: Senhor, desperta em mim e em minha família o ardor, a paixão e o interesse pela obra missionária.